Então, todo mundo sendo gravado aí, sejam bem-vindas para mais um semestre. Nós vamos começar nesse semestre com a disciplina de intervenções médicas corporais, que é uma disciplina muito legal, onde nós vamos focar bastante em cirurgias plásticas, tá? Onde nós vamos ter um foco grande, tanto em pré, pós, operatório, que é bem bacana, onde nós vamos conhecer os tipos de cirurgias plásticas. Hoje, na disciplina de hoje, nós vamos começar falando sobre... Meninas, não passa o slide aí não, porque senão vai ficar parando a aula aqui. Obrigada. Na disciplina de hoje, nós vamos falar sobre o pré e pós-operatório de uma forma bem superficial e a gente vai fazer a visualização, né? A gente vai conhecer um pouquinho sobre os tipos de cirurgias plásticas. Essa aula está disponibilizada para vocês no portal. O portal está instável hoje, eu acho que é um grande número de alunos, então quem não estiver conseguindo abrir, é só esperar um pouquinho que já vocês vão conseguir abrir, tá bom? Nessa disciplina, o nosso objetivo é conhecer os tipos de incisões, onde que é, né, o corte, normalmente onde que acontece o acúmulo do edema, é uma disciplina muito gostosa de aprender. Então, nós vamos começar, gente, falando sobre o objetivo do pré-operatório. O que seria o pré-operatório? O pré-operatório é um tratamento, né, um acompanhamento que vai acontecer antes da realização da cirurgia plástica, né? E ela é muito importante, infelizmente ainda nós temos ali um péssimo hábito, né, dos clientes, dos pacientes e dos médicos não orientarem ou não indicarem o pós-operatório, o pré-operatório. O pré-operatório, ele tem uma importância muito legal e muito importante, que vai anteceder, né, a cirurgia. Então, para que eu vou fazer um pré-operatório, sendo que a pessoa vai operar depois, ela já vai ter que fazer um pós-operatório também? O pré-operatório, ele vai servir para a pessoa ter uma reparação, um desenvolvimento melhor de uma cirurgia. Então, é muito importante o pré-operatório. Infelizmente, não são todos os médicos que indicam. À medida que a gente está evoluindo na área da estética, as mulheres elas já estão, né, com essa vontade de fazer as próprias drenagens linfáticas, mesmo não sendo drenagens de cirurgia, elas já têm entendido que a drenagem linfática ela é saudável para o corpo, para a mente, para o músculo, para o nosso sistema imunitário. Então, normalmente, os nossos pacientes, os nossos clientes já têm feito muito a drenagem, mas não se indica tanto a drenagem, né, no pré-operatório. E mais do que preparar o corpo, né, o sistema linfático, digamos assim, a terapia, né, o tratamento de pré-operatório, ele vai ser muito importante para você conhecer o seu tipo de cliente e para você preparar a pessoa que vai submeter a uma cirurgia. Nós percebemos, gente, que eu, pelo menos na minha área prática, eu posso passar isso para vocês, que a gente tem um público grande de pacientes com desequilíbrio pós-cirúrgico. O que seria isso? São pessoas que não estavam preparadas para receber uma cirurgia plástica. Depois que opera e vai fazer a drenagem, tem algumas clientes e pacientes que choram muito. Por que eu fiz isso? Foi a pior coisa da minha vida, eu não imaginei que seria assim. Então, é algo que a gente tem que preparar, sim, o nosso cliente, nosso paciente. Então, se você faz um acompanhamento no pré-operatório, você evita esse tipo de transtorno, né, no pós-operatório. Então, é bem legal o pré-operatório para você conhecer o tipo de cliente que você está lidando. Além disso, é muito interessante também no pré-operatório você conhecer o tipo de pele que a pessoa tem, se ela tem uma pele flácida, se ela não tem, musculatura, se é uma musculatura frouxa, se é uma musculatura mais densa, se o emocional dela, se é uma pessoa que está apta
para receber esse tipo de cirurgia. Se você perceber que é uma cliente que ela está com o emocional não tão legal, está com o emocional um pouquinho mais abalado, é a hora de você tratar, de você conversar com essa cliente para evitar também transtornos depois, né, no pós-operatório. Tudo isso são coisas muito importantes que a gente só entende, vocês vão ver quando vocês começarem a trabalhar, vocês só vão conseguir entender como é importante um pré-operatório depois que vocês já estão ali com a mão na massa, né, no pós. Então, se vocês tiverem, né, dificuldade, às vezes, da cliente começar a fazer as drenagens com vocês no pré-operatório, marca uma consulta ou marca uma sessão, às vezes, para conversar com a pessoa. Muitas clientes, antes da cirurgia, elas já nos procuram e perguntam quanto está a drenagem. Quanto que está a drenagem? E aí a gente vai informar e a gente pergunta qual tipo de cirurgia. Ela fala, qual foi o dia da cirurgia? Não, vou fazer ainda. Então, é nesse momento também que você tem que orientar a sua paciente, né? Vamos marcar uma avaliação, uma conversa para a gente fazer um plano da sua cirurgia. Então, é bem legal. É legal a gente avaliar a postura. A gente tem que avaliar também, gente, como que é que a nossa cliente, ela dorme, tá? Como que é a postura dela até para dormir, para a gente saber também como que vai ser o sono e preparar também essa pessoa. Então, nós vamos poder também orientar a nossa cliente sobre o posicionamento, como que ela vai dormir, como que ela vai respirar, né? O tipo de cinta que ela vai usar. Então, o tipo de banho que ela vai tomar, né? E aí a gente vai, entre outros, né, preparar ela em relação à dor, né? É muito bacana isso. Quando uma pessoa ela vai para um tipo de cirurgia sabendo o que vai acontecer, né, muito legal e é muito importante que ela aí tenha ciência de tudo que vai acontecer com ela. Por que a gente tem que conhecer a técnica de cirurgia? Esse é o nosso objetivo, gente, da nossa disciplina. Realmente é conhecer a técnica, né? Conhecer e saber o que vai acontecer com a pessoa. Por quê? Primeira coisa, a gente tem que conhecer o sistema linfático. Nós vamos pegar um abdômen, nós vamos fazer ali um corte, consequentemente, nós vamos fazer o rompimento do nosso sistema linfático. Então, eu tenho que saber ali qual que é o trajeto da minha linfa para me saber onde que eu vou jogar a minha linfa caso aconteça um corte na região. Fiz uma cirurgia, tive um corte aqui, ó. Onde que eu vou mandar essa linfa? Então, a gente tem que sempre ter esse conhecimento do trajeto do sistema linfático para a gente saber qual que é o caminho que a gente vai encaminhar a linfa caso até aconteça algum rompimento, né? Do trajeto ali. Então, a gente tem que saber sempre onde que é o acesso do sistema linfático. Nós temos também que saber a extensão do descolamento que a pessoa teve. Rafa, o que é isso? Vamos pegar aí um sistema de uma cirurgia de abdominoplastia. Teve o corte e no corte teve o descolamento da pele. Então, a gente tem que saber quanto que foi o descolamento da pele. Isso tudo aí a gente vai descobrir de acordo com a troca com o médico, né? Ele vai te informar. Nós vamos ter que saber também, gente, o tamanho da incisão. Eu fiz uma prótese mamária, né? Então, eu fiz uma mastopexia. Qual que foi o corte? Qual que foi o tamanho? Não, só coloquei o silicone. Como que foi o corte? Foi assim? Foi assim? Como que foi o corte, né, nos seios? Então, sempre saber também o tamanho da incisão ali. Tipo de anestesia. Ela tomou anestesia local, ela tomou um peridural, né, a geral. Então, qual tipo de cirurgia ali e qual tipo de anestesia que ela usou? Não, o tipo de cirurgia que ela fez, ela teve que usar uma anestesia geral ou peridural e a anestesia aconteceu ali, a queda capilar, não, provavelmente seu cabelo está caindo por causa disso. E a gente sempre tem que entender o processo da cirurgia do nosso paciente, lembrando que isso é muito particular. Cada pessoa, ela teve um processo, ela vai ter uma cicatrização,
ela vai ter um processo de recuperação diferente da outra. Então, a gente também tem que ter esse tipo de orientação. E a autorização do pós-operatório. Toda cirurgia plástica, nós só vamos começar a realizar ela de acordo com a liberação do médico. Antes disso, a gente não faz. Sem o médico deixar, a gente não faz. Tá? Então, a gente sempre pede o médico para autorizar as drenagens, o início das drenagens. E isso é muito particular de cada médico. Vai ter médico que vai chegar e vai autorizar a drenagem linfática depois de 30 dias. Já tive clientes que começaram drenagem linfática depois de 40 dias. Já tem, né, médicos que liberam aí 48 horas depois. Então, também é muito particular do médico. A gente não vai chegar para um cliente, para um paciente, e vai falar assim, não, vamos começar a fazer a drenagem aí, pós-operatório, porque é ótima. Tudo bem que seu médico não te indicou, mas tem problema não. A gente nunca vai falar isso, porque quem está acompanhando o processo da cirurgia, né, o andamento da cirurgia é o médico. Então, a gente não vai passar por cima de um trabalho que é ele que está executando. Então, cuidado com isso. Então, nós temos aqui, gente, os tipos de anestesia. Que nós temos anestesia, né? Vamos falar que eu estava falando sobre anestesia. Anestesia geral, anestesia regional. A anestesia regional, ela vai ter a raquidiana e a peridural. Alguns procedimentos, o médico vai escolher uma anestesia local, né? Vamos fazer a própria lipo de papada, né? O médico vai dar anestesia local. Então, nós temos ali a anestesia local, a anestesia geral, né? Que vai ser uma anestesia que o paciente, ele vai ser, né? Mantido de uma forma inconsciente e vai sempre ter essa reaplicação da dose até a finalização da cirurgia, lembrando que sempre com o anestesista bem do lado. E nós temos também, em relação à anestesia regional, nós temos duas, né? A raquidiana, que a pessoa ela vai ser sedada completamente nos membros inferiores, tá? Ela não vai ter movimento nenhum. E a peridural, que ela vai também ter poucos movimentos, mas vai ter algumas sensações dos membros inferiores. Lembrando que uma, né, é feita na coluna mesmo, e outra é feita perto dos nervos, né, na coluna, mais perto dos nervos. Então, nós temos aqui, ó, um tipo de anestesia local, né, para colocar fios de sustentação, né, uma cirurgia que seja menos invasiva. A própria lipo de papada, hoje em dia, os médicos têm feito com anestesia local. Já conheço pessoas também que fizeram prótese mamária com anestesia local. E isso vai também de acordo com o médico e de acordo com o paciente. Então, vamos começar, gente, a falar sobre alguns tipos de cirurgia. E nós vamos começar aqui falando da mamoplastia redutora, mamoplastia de aumento, lipoaspiração e a abdominoplastia. Nós vamos falar sobre cada uma delas e cada dia, né, de aula nós vamos ter um foco em um tipo de cirurgia. Então, podem ficar tranquilas quanto a isso, isso é uma apresentação da nossa disciplina. Nós não vamos ficar só nessa aula, mas nós vamos sim dividir cada aula, nós vamos aprender o tipo de cirurgia, como que a gente vai conduzir um pós-operatório de cada uma delas. Então, vamos começar a falar sobre a mamoplastia redutora. Que tipo de cirurgia é essa? A mamoplastia redutora é um tipo de cirurgia para retirada da quantidade da mama. Então, é uma cirurgia que vai ter como objetivo, gente, retirar volume, corrigir imperfeição, uma mama um pouquinho mais caída, né? Com excesso de pele, pode ser retirado também. Uma mama que é mais baixa do que a outra, então vai fazer essa correção. A gente fala que vai fazer uma projeção da mama, então vai fazer uma correção da mama em torno dela, em relação à anatomia dela. Então, quando a gente fala de mamoplastia de correção, é realmente para corrigir algo que não esteja
ali que a pessoa não esteja satisfeita. Esse tipo de cirurgia é feito muito em relação à quantidade, a volume da mama, quando a pessoa ela quer retirar um pouco de seio, e em relação à quantidade de pele. É muito realizado. Então, tem uma foto aqui, olha, sobre a mamoplastia, tá vendo? Para reduzir o excesso da mama. Então, a gente percebe ali através do tronco, né, da nossa modelo aqui para vocês, e a gente consegue perceber o tamanho da mama dela. É algo que incomoda bastante, provavelmente, e é algo que até incomoda em relação a posicionamento, dor de coluna. Provavelmente vocês já devem conhecer alguém que fez esse tipo de cirurgia, e eles relatam muito, nossa, minhas costas estavam doendo muito, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz, foi tirar um pouco dos meus seios, porque eu tinha muitas dores. Porque pesa, né, gente? Realmente é desproporcional. Como que é a técnica cirúrgica? Hoje em dia ainda é utilizado 2 tipos. O que se corta na auréola e um pouquinho para baixo ali, desce como na primeira foto, né, nessa parte mediana. E nós temos também o T invertido, nomeado como T invertido. Qual que é o tipo de cirurgia e tipo de técnica que o médico vai utilizar? O médico vai utilizar o tipo de técnica de acordo com a paciente dele. Pode ser que uma pessoa ela só tenha um pouquinho de excesso de pele, então pode ser que ele consiga fazer a primeira técnica. Ah, não, a pessoa ela tem um excesso de pele, o peito dela, né, tá mais caidinho, os seios estão caídos, então eu vou ter que fazer ali o T invertido. Então, cada pessoa ela vai ter um tipo de técnica. Quando a gente for falar sobre a mamoplastia, correção, nós vamos falar muito sobre o corte da auréola. É algo que a gente percebe bastante nos nossos centros estéticos do pós-operatório, algumas complicações como perda, né, da pigmentação dessa região da auréola devido ao corte, muita inflamação, né? Então, assim, a gente tem que ficar muito de olho, e quando a gente for falar sobre a mamoplastia, em uma próxima aula, nós vamos focar bastante nos tipos de complicações que podem dar nesse tipo de cirurgia e que acontecem bastante. Então, nós temos aqui, gente, uma simulação de um corte, onde nós percebemos aí que tem a abertura, né, o corte, e a retirada do excesso de pele. E depois, né, da retirada acontece o ato, né, de fechamento. Então, vai ter ali uma costura, ou costura através dos fios, ou hoje em dia também uma costura muito utilizada, que é a costura através de cola. Então, cada médico também vai utilizar a sua técnica. Então, nós temos, né, o período do pós-operatório imediato. Ah, não, eu peguei um médico que deu aí 24 horas de cirurgia e ele já pegou e já indicou o pós-operatório. Então, nós estamos ali com o pós-operatório imediato. Então, olha o que a gente vai perceber no pós-operatório. Que uma pessoa vai estar usando uma cinta compressiva, né? Ela vai estar usando curativo. Normalmente, a pessoa nem tira o curativo em mais ou menos aí uma semana e meia. Tudo também vai depender do médico. Ela já vem com curativo e a gente não mexe, a pessoa ela fica com o curativo. A gente já vai perceber um grande edema. Assim que finaliza a cirurgia, começa sim a acontecer ali um acúmulo bem grandão de edema. E é isso aí que nós vamos atuar. Nós vamos atuar de frente com o edema. Então, nós vamos atuar na drenagem linfática para remoção ali de líquido. Seroma e hematoma é algo que a gente também vai presenciar. Alguma vez aí, gente, vocês vão pegar um seroma, né? Vai depender muito do corpo da cliente. O que seria um seroma? Seroma é um acúmulo de líquido que fica ali retido, né, debaixo da pele. A pessoa ela não consegue nem drenar e nem eliminar aquele líquido. Normalmente, esse tipo de lesão, né, nós vamos ter que fazer uma punção. A pessoa ela vai ao médico e o médico ele pode
antecipar com um ultrassom para saber a quantidade de líquido que tem ali, e depois ele vai fazer uma punção através de uma seringa e uma agulha. Então, ele vai fazer a incisão dessa agulha e ele vai puxar aquela seringa, e aí o líquido vai começar a ir para a seringa, e ele vai conseguir medir ali em quantidade de ml para retirar aquele seroma. Pode ser que depois que a pessoa retire aquele líquido de seroma, ela acumule mais líquido, então ela vai ter que fazer a remoção novamente. O que acontece? Para que a gente trabalha de uma forma tão direta num pós-operatório? Para a gente evitar com que ocorra complicações pós-cirúrgicas. E uma delas é o seroma, né? A drenagem linfática ela vai auxiliar ao corpo e eliminando aquele líquido que está retido. Então, a tendência é a pessoa não dar, né, tanto seroma, e se der, é muito menor a quantidade ali de líquido. Então, nós temos os hematomas e as equimoses, né, vermelhidão, e o hematoma é a roxidão. Vai depender muito da pessoa. Praticamente todas as pessoas elas vão ficar com lesões de hematomas, de acordo com a cirurgia também, mas um pouquinho sempre fica, gente. Outras clientes ficam muito. Nós vamos deparar também com dor, é muito comum, principalmente de lipoaspiração, que é um tratamento um pouco mais, né, agressivo. Nós vamos deparar também com a postura antálgica, que é aquela postura dura, né? Muitas pessoas que fazem cirurgia plástica, elas ficam com medo, às vezes, de mexer. Elas ficam com medo de fazer um movimento errado ou esticar demais e o ponto sentir. Então, normalmente, é uma postura bem durinha. Acontece também a diminuição da circulação sanguínea local, porque aconteceu rompimento dos vasos linfáticos. A pessoa, né, o médico cortou ali. Então, a circulação, ela fica comprometida. E no nosso trabalho também, nós vamos fazer com que aumente aquela circulação e aumente a oxigenação do tecido. Déficit acentuado da circulação linfática. Por quê? Porque aconteceu o rompimento, né, das fibras ali e também do nosso sistema linfático. Então, é normal, né? A gente está com déficit dessa circulação. Limitação de movimentos em membros superiores, né? Pode acontecer também devido à falta de circulação local geral do corpo. E nós temos ali o hipo ou a hiperestesia, né? Que a pessoa ela vai começar a ter como que fala, gente? Uma sensibilidade do local. Normalmente, a gente começa a fazer a drenagem ali, a gente já encosta nessa região aureolar e a cliente fala, não estou sentindo sua mão, né? Não estou sentindo meu bico do peito, isso é normal, né? Por quê? Porque os nervos foram rompidos, mas já eles voltam. E, além do mais, teve uma retenção ali do líquido e nós temos um acúmulo de edema que também faz com que perca um pouquinho da sensibilidade local da mama. Quais são os recursos, gente, que a gente pode usar no pós-operatório? O laser, o TENS, drenagem linfática manual. Nós temos, então, o TENS aqui, o ultrassom, né? Tanto o ultrassom quanto a radiofrequência. Isso vai de acordo com a liberação do médico. Nós não vamos também começar a utilizar aparelhos na minha cliente sem a liberação do médico. Então, depois que o médico ele liberar, a gente vai pegar e a gente vai fazer a utilização dos aparelhos, que ajudam bastante no nosso pós-operatório também. Essa aqui é a nossa cinta compressiva. Temos vários formatos, né? Várias formas. Normalmente, o que os médicos mais indicam é essa terceira foto, a de baixo, viu? Que é a abertura no meio e é a alcinha um pouquinho mais fina. Oi? Eu não estou vendo as imagens, não. Estou vendo só seu rosto. Eu também não estou vendo, não.
Alguém tá vendo, gente? Eu tô vendo o slide. Eu não tô vendo, não. Faz o Aí seguinte. só as meninas iam apertando É lá. porque eu elas tava mesmas pelo estavam telefone, slide mas sozinhas. pelo computador tá dando pra ver. Eu tô vendo o slide do celular. Faz o seguinte, gente. Sai e entra de novo, normalmente dá. Tá bom, Tá bom? tá bom. Então, essa terceira foto aí é o que o médico mais indica, né? A utilização desse tipo de sutiã. É o sutiã, nesse tipo de cirurgia, que dá um auxílio muito bom. As pessoas gostam muito do tipo de sutiã. É um sutiã bem feio, né? Vamos combinar. Mas é um sutiã que dá um conforto muito grande para nossa paciente. A sensação desse tipo de sutiã é como se estivesse segurando a mama. E quando você não está acostumado, né, vamos colocar um exemplo aqui da cirurgia com a prótese da mama. Quando a paciente, ela não está acostumada a ter esse peso, né, no seio, e aí você pega e coloca um sutiã que fica mais firme, acaba dando um conforto. Então, no início, pode ser até que a sua cliente reclame do sutiã, mas depois ela não vai querer ficar sem ele por um bom tempo. Sobre a indicação, cada médico vai dar uma indicação de período também para a utilização desse sutiã. Então, nós temos aqui, vamos falar sobre a inclusão da prótese de silicone. Gente, essa técnica, ela tem como objetivo aumento da mama, né? Mas nós temos também a possibilidade de correção. Ah, não, eu tenho uma mama muito maior do que a outra, mas de uma forma muito exagerada. Pode estar realizando também a utilização, né, da prótese para correção do tamanho do seio. Então, ele vai colocar aí num seio 250 e no outro 300. Então, vai de acordo com o tipo, biotipo e a queixa da cliente. Então, sempre buscando uma assimetria, né, dessa região das mamas. Temos vários tipos de posicionamento e de técnica onde a gente pode estar aí inserindo a técnica, né, da prótese. Cada médico vai trabalhar de uma forma, mas aqui a gente mais vê ainda é a via inframamária, que é a via por baixo do seio. Então, nós temos a via axilar, periaular, nós temos a via inframamária e a via umbilical. Via umbilical, normalmente, via mamária, via umbilical, normalmente se faz ainda muito nos Estados Unidos. No Brasil não é algo muito comum, né? Mas também pode acontecer. Quem já assistiu aí os programas do Dr. Ray sempre viram aí ele fazendo a cirurgia, né, de prótese mamária através do umbigo. E é bom a gente pontuar aqui também que esse tipo de cirurgia, a pessoa ela não pode ter feito outro tipo de cirurgia plástica, porque na hora de passar a cânula, se a pessoa já tiver feito um tipo de cirurgia, pode ser que no trajeto a pessoa tenha fibrose e ele não consiga passar, né, a prótese. Então, é bem perigosa quando a pessoa omite, né, alguma informação. Nós temos sobre a inclusão das próteses duas formas de técnica também, né? Nós temos como colocar em cima do músculo ou atrás do músculo. A gente sempre escuta falar esse tipo de palavra, né? Mas a forma certa de falar é a inclusão da prótese retroglandular ou retromuscular. Então, cada cirurgião vai avaliar de acordo com a queixa, né, e o desejo da cliente para ser
ser inserido a prótese. Lembrando também que uma prótese vai deixar um aspecto mais menos visível, né? Mais delicado, e a outra forma vai ser mais marcada. Isso também tem que ser levado em conta de acordo com o desejo da nossa cliente e do paciente. Sobre o pós-operatório, gente, edema, super normal, hematoma, super normal, dor, super normal, até mais do que a mamoplastia de aumento, porque a prótese, ela causa ali um desconforto e uma pressão muito maior do que só a retirada, né, do conteúdo mamário e também da pele. Acontece da mesma forma, né, da mamoplastia de correção, limitação de movimentos dos membros superiores, diminuição da circulação venosa linfática, hipersensibilidade nos mamilos, é a mesma coisa do primeiro, né? A pessoa ela vai sentir ali uma sensação de sedação no local, de anestesia mesmo, por mais que ela não esteja anestesiada. E nós vamos ter o endurecimento das mamas. Então, a gente vai começar a fazer a técnica ali e a gente sente a mama dura e a sensação é que ela fica um pouco como uma casca, a sensação de dura de casca, sabe? Então, a gente tem essa sensação. A utilização, gente, dos recursos que a gente pode fazer no pós-operatório é cinta compressiva, o TENS, né, ultrassom, a gente pode fazer também, laser, drenagem linfática manual e a mobilização da prótese. Também tudo nós vamos ter a autorização do médico, a gente não vai fazer nada do que ele não autorize. Sobre os tipos de cinta compressiva, né, no caso o sutiã, nós temos aí também de novo as 3 imagens e também a forma mais utilizada hoje em dia é a terceira. Isso vai de acordo também com a anatomia, o biotipo do corpo da nossa cliente, mas o que a gente mais vê é esse terceiro aí, essa terceira foto. Então, vamos falar agora sobre abdominoplastia. Essa cirurgia tão feita, né, gente? Hoje em dia, as clientes, elas têm feito muito esse tipo de cirurgia. É o tipo de cirurgia que tem como uma finalidade remoção ali do excesso de pele, né? E também uma reparação da musculatura, principalmente quem já teve bebê ou quem tem a própria, né, diástase pós-parto ou já tem uma diástase ali. Então, ela vai fazer essa reparação. Nós temos também, gente, uma remoção do tecido adiposo. Só que neste caso de remoção de tecido adiposo, é muito particular do paciente, porque temos clientes aí e pacientes que não têm um excesso tão grande de gordura. Então, é um tipo de cirurgia que dá para fazer para dar um reparo. Mas, se é um tipo de paciente que tem uma quantidade grande... Oi? Você estava falando desse negócio de diástase pós-parto. Toda mulher que ganha neném, ela tem diástase ou não? Aqui nem todas, a maioria, mas nem todas. E isso a gente tem que ser mesmo consegue avaliado saber depois. se não Tem uma técnica que a gente posiciona o dedo, né? Bem debaixo aqui do diafragma e a gente pede para fazer alguns exercícios de respiração que a gente consegue sentir. Mas isso é da área de fisioterapia. Normalmente os fisioterapeutas que sentem, entende? Mas a gente consegue dar uma orientação. Mas o certo de diagnóstico é a fisioterapia, que ela já vai chegar e já vai orientar. Ah, entendi. Entendeu? Ei, Tiara, ganhou neném, preocupou, né? Ai, você estava grávida, Tiara? Ah, você não lembra, não? Não lembro. Você estava bem no início, não era? Da gestação?
Gente, passou o tempo rápido demais, aí eu quero Tá aqui fotos. dormindo. Já tá quase fazendo já 2 meses. Ah, Deixa eu manda ligar o vídeo aí pra ver se dá pra foto. você ver. É, tá, deixa eu ver. Tá dormindo aqui, ó. Ai, meu Deus, que lindeza. Deus abençoe. Tá Oh, uma bolinha. gente, bonitinho demais. Nossa, gente, o tempo voa, né? Já tá fazendo. Dia 3 agora, ela faz 2 meses já. Que gracinha, meu Deus. Muito bonitinho, Deus Ainda bem que ela abençoe. tá quietinha. Amém. Ainda bem Como que que ela ela tá chama? quietinha. Tchau. Marina. Marina, que lindo, adoro esse nome. Eu também. Significa o quê? Ixi, na verdade, eu não cheguei a olhar o significado, não, mas eu sei que é tipo. Ah, É relacionado a mar, concha, esses trem, sim. Só que eu não sei exato o que que é, não. Depois eu vou procurar saber. deixa eu ver. Marina. Marina é de origem ao latim do mar ou marinho. O substantivo como marina significa. Não é isso mesmo. É do mar marinho. Legal, É. legal. Muito linda, Deus abençoe. Amém. Amém, amém. Meninas, então, sobre a diástase, normalmente a gente pede o fisioterapeuta para dar uma olhada, mas tem algumas técnicas que a gente consegue fazer para sentir, né? Tem algumas gestantes que elas têm o bebê e elas não conseguem voltar com a musculatura. Então, ela fica com aquela musculatura distendida. Então, é legal sim, né? Já vai fazer um reparo de pele ali. Aí pega e normalmente já faz, né? O agrupamento dessa musculatura. Temos algumas pessoas que a diástase é tão grande que não consegue fazer a aproximação dela. Aí normalmente se coloca uma tela, mas isso também é outro assunto, né? Mas essa tela pode ser colocada também junto com a abdominoplastia, cirurgia de abdominoplastia. Então, tipo de cirurgia. Professora, só uma dúvida. Tem alguma coisa que a mulher pode fazer para evitar a diástase? Então, normalmente as mulheres, né, para evitar a diástase, elas malham bastante, mas isso é muito de acordo com a genética, sabe? Você pode fazer bastante atividade física, bastante musculatura, pilates, mas pode acontecer também. Você pode tentar evitar, é a mesma coisa de estria. Você vai preparar sua pele, você vai hidratar, né? Você vai fazer com que não ocorra ali o aparecimento da estria, mas você pode ter feito de tudo e mesmo assim a estria apareceu. Então vai muito também de cada De pessoa. estria mesmo. Parece mesmo. Vai muito. Tem pessoas, gente, que não hidrata, não passa um creme durante a gestação e não dá estria. Então vai muito eu da passei, genética. foi comprei óleo caro para hidratar a pele, creme, e apareceu nas pernas e na barriga. Provavelmente você teria dado mais, Tiara, do que você deu. Mas deu, entende? Podia ter sido pior. Eu hidratei, né? É, Bem que ela não tá muito forte, não, ela tá bem rasinha. provavelmente foi porque você hidratou. Se você não tivesse hidratado, ia ter sido pior. Acho que se eu fizer uma sessão de endermo, deve sumir, né? Deve melhorar um pouco. Faz Striort, é bem legal. Né? Meninas, então é isso, tá? A diástase vai muito de acordo com cada pessoa, mas tem alguns exercícios que eles fazem aí para evitar, né? Se for dar, evitar que seja muito grande. Então, é uma técnica cirúrgica que vai fazer, né, a retirada de pele, vai tirar o excesso de gordura e vai fazer uma reparação da musculatura abdominal. Então, vamos dar este conceito para a abdominoplastia. Qual que é o tipo aí, ó, de indicação? Eu já falei com vocês, né? Lipodistrofia localizada, celulite, flacidez do abdômen, né? Pele em excesso, diástase ou abaulamento e hérnias, quando a pele, ó, fica abaulada, fica bem curvadinha. Então, pode ser feito também esse tipo de cirurgia para fazer a reparação. Temos vários tipos de cirurgias de técnicas, né? Nós temos a mini abdominoplastia,
Nós temos a abdominoplastia tamanho normal, a abdominoplastia distendida, né, uma bem grandona. Nós temos também a técnica de lipoaspiração, que é uma das mais realizadas hoje em dia, junto com a abdominoplastia. Nós temos a lipoaspiração com a mini abdominoplastia e a lipoaspiração com a abdominoplastia normal. Tudo vai de acordo também com o tipo, né, do corpo da pessoa. As incisões, gente, incisão pubiana, de uma crista ilíaca a outra, e incisão ao redor da prega umbilical. Por que tem que fazer isso? Porque se eu for pegar, eu vou cortar ali minha pele, né? E eu vou puxar, porque tem uma flacidez acentuada, a tendência, né, é o umbigo descer também. Então, a pessoa, né, o cirurgião, ele vai fazer o corte do umbigo e ele vai reposicionar ali de acordo com o tipo da pessoa. Nós vamos ver bastante tipos de cirurgia. Hoje, inclusive, tem um vídeo para vocês assistirem de uma cirurgia plástica e toda a aula de intervenções médicas, tanto facial quanto corporal, eu gosto e peço para vocês assistirem, porque muitas vezes nem passaram pela experiência de assistir um vídeo, uma cirurgia dessa. E é interessante e é necessário vocês entenderem como que acontece esse tipo de cirurgia para saber orientar a cliente de vocês, para vocês imaginarem o que a pessoa passou, né? Porque quando ela relatar que ela está com muita dor, você já tem que imaginar que ela fez uma abdominoplastia e que a cânula passou por dentro dela de uma forma muito agressiva. Então, é por isso que ela está com muita dor. Então, até para a gente ter uma sensibilidade de acordo com o tipo de cirurgia e saber lidar também. Então, nós temos esses dois tipos de corte. Aqui a sutura, ó, da musculatura, tá vendo? Quando tem diástase, então a gente pega a musculatura ali e o médico vai fazer, né, a sutura, ele vai fazer a aproximação e vai costurar ali. Ele vai pegar e vai costurar ou ele vai fazer um grampeamento da musculatura. Cada médico vai também agir de uma forma. E aqui, ó, como eu falei com vocês, a gente vai pegar, vai descer com o umbigo antigo, o buraquinho do umbigo antigo, e ele vai refazer o umbigo no local que já estava, viu? Isso vai muito de acordo com o tipo de pele e a quantidade de flacidez que a pessoa tem também. Porque tem algumas pessoas que elas não têm flacidez extrema a ponto de passar pelo ponto ali, né, da onde vai estar a incisão. Então, cada médico também vai avaliar o caso da pessoa. Então, vai, ó, retirar o excesso de pele, vai reposicionar a pele, vai reposicionar o umbigo e vai fazer a sutura da incisão. Meninas, vou dar um intervalo agora. Aí as meninas que não estiverem na aula amanhã já podem ir para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, tá? Eu vou ter uma reunião com as meninas aqui rapidinho e a gente volta, vamos colocar aí 10 para as 9, 5 para as 9, a gente volta, tá bom?